Então, bom dia a todos. A gente vai começar nosso seminário. Queria agradecer em nome do SERJ a presença de todos. Eu acho que vai ser um dia de muito trabalho, não vai ser só uma capacitação onde a gente vai falar um monte de coisa. A gente vai trabalhar junto. A gente vai fazer uma prece, então, para iniciar nossos trabalhos, tá bom? Então vamos agradecer. Pai querido e amado, Jesus, nosso amigo, nosso mestre, queridos companheiros do plano espiritual, nossos orientadores pessoais, os orientadores desse trabalho, os orientadores da área de educação espírita, nosso querido Lins de Vasconcelos, condutor das tarefas espíritas do nosso Estado. Queremos agradecer pela manhã de hoje, por uma manhã de sol, uma manhã feliz para o movimento espírita do Rio de Janeiro, porque aqui estamos, tendo a oportunidade de nos encontrar com os jovens representantes das diversas regiões do nosso Estado. E mais ainda, e mais para além disso, também ter espaço para discutirmos a própria evangelização do jovem com aqueles que se interessam por essa temática fundamental para a própria sobrevivência do movimento espírita. Obrigado, queridos amigos. Aqui estamos mais uma vez para servir de médiuns, para que com certeza muito foi planejado em mais alto. Envolva todos nós na manhã de hoje, aqui no nosso seminário, os nossos jovens, os facilitadores no congresso, que todos possamos ter uma manhã de muito trabalho, de muita construção, de muita alegria. Graças a Deus. Então, acho que a gente pode se apresentar, né? Vamos lá. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo. Eu sou um dos coordenadores, eu faço parte da coordenação do setor de juventude do SERJ. E a gente está há algum tempo estudando esse tema, que ele é motivo de pedido de vários hereus também, evasão de jovens, o que está acontecendo com os jovens, onde estão os jovens, enfim. Então, a gente vem fazendo um trabalho de pesquisa nesse tema, para tentar chegar a algumas conclusões e propor algumas ações no movimento. Então, a gente está fazendo esse trabalho, somos eu, o Adriano, né, que está aqui, que vai se apresentar também, e o Fabiano Salles, que não está aqui presente hoje, porque ele está muito ocupado nesse momento com um tema muito importante, que é ser papai de uma criança bem pequena. Mas ele está com a gente nesse trabalho, ele escreveu um artigo que a gente vai publicar em breve, muito em breve, que a gente vai citar alguma coisa de conteúdo aqui hoje. Então, já falei demais. Bom, eu sou Adriano, para aqueles que não me conhecem. Eu estou no SERJ em algumas frentes, há algum tempo. Em relação a esse trabalho em particular, eu sou da coordenação, do Colegiado de Coordenação Geral da Comerj do Estado, no SERJ, né? Além da atuação nos polos e atuando junto ao setor de juventude com os projetos que a gente está agora desenvolvendo com a nova diretoria de educação espírita. Ana Rosa, que estava aqui um pouco antes, era a nossa diretora de educação espírita, mas ela está lá no congresso com os jovens agora, realizando uma atividade com os jovens, que a manhã toda deles hoje vai trabalhar sobre o protagonismo do jovem na casa espírita, abrindo um projeto novo, que também está sendo startado, né, começado aqui no nosso congresso. Então, a gente vai aqui trabalhar, discutir um novo projeto que está sendo pensado para os trabalhadores, e lá ela está com o Matheus, que é outro coordenador do setor de juventude, conduzindo o trabalho com os jovens em relação ao protagonismo do jovem na casa espírita. O Fabiano realmente ele mandou uma mensagem essa semana, ele está todo assim, porque ele não pode vir, mas está ele lá carregando o Atos, o pequeno Atos, para lá e para cá, né, naquela fase inicial, no primeiro mês, né, está fazendo um mês agora. E aí... Matheus Brum, isso, Matheus Brum. O setor de juventude tem 4 coordenadores, ou 5 coordenadores, e aí a gente vai se distribuindo, né, nas diversas áreas, assim como na Comerj também é um colegiado, nós somos vários coordenadores, e a gente se distribui entre diversas atividades específicas do evento Comerj e atividades de contato, de
discussão com a juventude do Estado inteiro, porque as atividades elas caminham juntas, já que a Comerge é uma atividade do CERJ, dentro do setor de juventude, dentro do trabalho de evangelização, na verdade, junto com o setor de juventude. E evasão da casa espírita significa evasão de todos os espaços onde o jovem espírita deveria estar. Então, não se percebe evasão de jovem apenas dentro do grupo de juventude na casa espírita. Ontem a gente teve o trabalho com os jovens no final da noite, e aí uma das questões que os jovens trouxeram para a gente foi justamente isso, né? A gente vem percebendo nos encontros espíritas, nos encontros de jovens espíritas, uma redução do número de inscrições ao longo do tempo. E isso tem a ver com evasão, enfim, tem a ver com esse tema, a gente vai discutir um pouco sobre isso hoje de manhã. E aí vem a nossa provocação, porque a gente já está começando a estudar esse tema tem algum tempinho, e aí, são muitas partidas ou poucas chegadas? É uma evasão de fato? É uma não renovação? A gente vai refletir sobre isso ao longo dessa manhã. A gente tem algumas hipóteses para a gente testar juntos, e vocês vão ser parte disso hoje. Então, tem uma capacitação, mas é uma capacitação também coletiva, um trabalho que a gente vai construir junto, que a gente começou, mas a gente vai construir junto e quer continuar com diversas ações depois daqui do dia de hoje. Até porque não esperem de nós respostas prontas, né? Eu vou lá naquele seminário que vão me dizer o que está acontecendo, o que eu tenho que fazer. Não, né? Até nós somos espíritas. Se a gente tivesse respostas, estava todo mundo resolvido já. Exatamente, ninguém estava aqui hoje. Nas suas casas espíritas. Ninguém estava aqui hoje. Então, essa é a nossa questão. Vamos lá? Muito bem. Você quer falar sobre isso? Quer que eu fale? Posso falar? Então, a gente trouxe esse dado do censo do IBGE. A gente vai ter um novo censo agora, mas os dados que a gente tem, por enquanto, são até 2010. E a gente quer destacar um ponto interessante desses dados. Esse é só um pedacinho do material. O material completo tem disponível na internet e tudo mais. Mas vamos reparar na linha amarela que fala assim, população Brasil 12 a 24 anos. Então, digamos assim, jovens é mais ou menos a faixa que a gente trabalha nas casas espíritas, tá? Cada casa espírita tem 13 a 21, 11 a 20 alguma coisa, tudo bem. Mas está mais ou menos na nossa faixa. Então, a gente vai ver que de 2000 para 2010, teve um aumento de 0,05% só do número de jovens no Brasil. Por quê? Porque a nossa população no Brasil está ficando mais velha. Então, assim, não teve um aumento expressivo de jovens nesse período. Porém, olha que curioso a linha amarela logo abaixo, que é um recorte, né? População do Brasil de 12 a 24 anos que se declara espírita para o censo. E aí eu tenho um aumento de 38,93%. De 448 mil para 623 mil. Gente, a posição aqui, desculpa, eu tenho porque está transmitindo ao vivo. A gente vai tentando, né, se posicionar, mas acaba que eu vou acabar ficando na frente de alguém de qualquer forma. Mas eu tive... Dá para me ver aqui? Então, pronto. Melhorou? Maravilha. Gente, é bem interativo, tá? Qualquer coisa, pode interromper mesmo e falar, aumentar o volume. Vou falar mais perto. Está melhor agora? Tá bom. Mas voltando. Então, a gente ali tem... Alô? Alô, alô? Melhorou? Maravilha. Então, a gente tem ali um aumento de 448 mil jovens para 623 mil jovens que se dizem espíritas. E não aumentou a população de jovens. Então, o que aconteceu? Algumas pessoas se tornaram espíritas. Muitas pessoas passaram a se declarar espíritas, jovens, da nossa faixa etária. E aí? E tem um detalhe importante, né? Que algumas pessoas pensam assim, mas será que esse pessoal está se dizendo espírita, não está relacionado a outras religiões, como Umbanda, Candomblé, que também tem práticas mediúnicas, e se dizem espíritas? Na verdade, não, porque nós temos essa categoria também no IBGE. Pode ser que alguns, sim, tenham se dito espíritas, mas como desde 2000 existe a categoria das religiões de matriz africana e especificadas quais são,
esse número também aumentou expressivamente. Então, significa que os jovens que são da religião a Umbanda ou do Candomblé vêm se dizendo umbandistas e candomblecistas. Então, na verdade, isso aqui é um retrato mais próximo do que são realmente os espíritas. Ok? Então, a gente tem toda uma nova população de espíritas, jovens espíritas. E aí fica aquela pergunta: onde estão esses jovens? Se a gente está falando que está diminuindo a frequência, qual é a grande angústia da evasão que todo mundo tem? As frequências das casas espíritas estão diminuindo, os jovens... E aí fica a nossa pergunta: mas se tem um aumento tão grande de jovens espíritas, para onde eles foram? Onde eles estão? Do que eles se alimentam, né? Então, eu vou pedir para vocês um favor. Eu falei que era interativo, né? A gente vai abrir aquele site que está ali na tela. Todos têm um celular. As pessoas, em geral, andam com celular. Quem né? não tiver acesso à internet, fala com a gente ou compartilha com a pessoa do lado, a gente dá um jeito. Mas é para todo mundo participar, tá? A ideia é que vocês agora acessem esse site e vocês vão lá digitar esse código. Quer que projete ali um pouquinho, só para mostrar como é que é o site? Vocês vão abrir uma página, quando acessarem o site do Mente, www.mente.com, isso. Quando vocês acessarem no celular, vai abrir isso aqui, uma tela igual a essa, e basta inserir o nosso código, que é 329588. E aí, submeter. Volta lá rapidinho, Ricardo. Tá, vocês vão digitar lá em cima, 329588, e apertar no botão azul embaixo. E aí vocês vão ter a oportunidade de digitar a resposta de vocês. Onde estão esses jovens? Pode. Então, se não estão nas nossas mocidades, onde estão esses jovens? Queremos a opinião de vocês. Se tudo der certo, a mágica acontecerá. Tá bom. Quem estiver baixando a cabeça pode olhar para a tela para ver o que está acontecendo também. Gente, isso é uma nuvem de palavras, né? As palavras que ficam maiores são as que estão mais citadas por vocês. Então, me parece, olhando assim, que o mais citado está em casa, né? Em casa, internet. Internet, online. Ok. E aí, onde eles estão, né? Tem. Estão nas redes sociais. Então, internet, em casa, online. Mas tem
opções que foram menos colocadas que também são bem interessantes, né? Estão em busca de algo, perdidos, será? Desinteressados, quem sabe? Chamou atenção ali em atividades prazerosas. Em atividades prazerosas. Será que o jovem não está vendo a evangelização como uma atividade prazerosa, talvez? Será que não tem prazer na evangelização da nossa casa espírita? Atividades não religiosas. No celular, curtindo a modernidade. Na nossa casa espírita, nossa evangelização não é moderna, não é contemporânea. Aí tem ali desinteressado. Tem uma boa pergunta, boa pergunta. Trabalhando, estudando, acompanhando pela internet. No shopping. Perdidos. Pois é. Nas redes sociais. Meditando. Meditando. Procurando casas. Deprimidos. Eu achei outra interessante ali também. Fala diretamente com Deus. A gente vai pensar um pouco sobre isso, né? Dessa interação do jovem. Se é via casa espírita, não é via casa espírita. Como é que ele se conecta à religiosidade dele. Ok. Balada, vi ali agora. Sendo livres, a evangelização aprisiona o jovem? Nas casas evangélicas, mas se eles se dizem espíritas, por que estariam nas casas evangélicas? Pode ser talvez uma realidade específica, né? De alguma Talvez. região, alguma coisa, talvez. Pode ser. Enfim, muito bem. Essa é a nossa nuvem. Acho que todo mundo fez. Sim. Só um minuto. Sim, pode falar? Saber onde estão os jovens. Aí, qual uma visão que eu acredito também que possa ser? Quando eu ouvi, eu não sei quem falou, mas aqui atrás alguém falou assim, a atividade na casa espírita tem que ser prazerosa. A questão do prazer é a primeira coisa que a gente tem que entender, que a nossa vida não é para ser só prazer, né? Então, a questão, quando você falou dos jovens filhos que estão em outras religiões, essa questão da casa dos jovens em outros locais, eu percebo assim, as outros segmentos religiosos, eles usam muito essas questões, eles trazem muito a questão do mundo para dentro. Música, aí tem música, funk, disso, o não sei o que daquilo, tudo que atrai o jovem. Mas será que essa que é a função da casa espírita? Da gente, do movimento espírita? Não, isso aí é uma pergunta para que nós temos como reflexão. Será que é isso? Eu acredito assim, quando você pergunta onde estão os jovens, às vezes eu procuro pensar que eles estariam agindo. Eles estão fora da casa espírita, mas podem estar agindo, sim, claro, trabalhando. A gente não tem a ideia de como esse jovem se comporta na sociedade, sim, após o momento que ele viveu num grupo de evangelização. Okay. Essa que eu acho que é uma coisa para a gente avaliar também. Obrigado. É nesse sentido. Na verdade, um ponto importante que nós não falamos ainda, né, é que nós não trazemos verdade. Nós não trazemos verdade. Nós estamos propondo reflexões. Né? Então, só um minutinho. Então, assim, nós não estamos dizendo que o que nós estamos falando é verdade. Nós estamos propondo reflexões na manhã de hoje, para que todos nós possamos refletir junto. Né? Sem contar que, por exemplo, ela falou assim, em outras religiões, as pessoas utilizam o funk no trabalho religioso. Essa não é função da casa espírita. Não sei. Será que não? Então, a gente também tem que estar atento, né? Se a gente não está criando verdades. E as nossas verdades, não estou dizendo que é o seu caso, mas assim, a gente precisa analisar muito bem as questões culturais das nossas regiões, da cidade, do estado, e de que maneira, às vezes, as nossas posições, a nossa visão de cultura e de realidade não está impedindo a chegada do jovem à casa espírita.
Então, esse é um ponto que a gente precisa levantar, mais um ponto para reflexão. Então, vai ser uma manhã onde a gente vai precisar abrir um pouco mão daquilo que eu trago como verdade para abrir a mente e o coração para as reflexões que a gente vai fazer ao longo da manhã. Como eu falei, a gente não traz respostas, não traz verdades. Ela vai falar ali. Um minutinho só que ele vai falar ali. Eu acho que a gente tem que tirar da ideia do jovem de que o espiritismo é repressor, de que a doutrina é repressora. Ela nos traz o conhecimento, é verdade. Então, muitas vezes eles questionam, mas vocês estão proibindo. Não, a doutrina não proíbe. Ela ensina o que é o certo e o que é errado. Mas será e que às vezes daí, os espíritas não proíbem? muitas das vezes a gente também faz certas colocações, não estou tirando a nossa responsabilidade, né, como isso. evangelizadores A gente ou precisa estar atento coordenadores. também a isso. Mas a gente também tem que pensar em uma forma de trabalhar com eles, que eles vejam que ela é uma doutrina progressista, né, que ela trata do futuro e que ela traz as verdades de forma fácil de se entender e, muitas das vezes, até difícil de se aplicar, mas que a gente está caminhando junto e que a gente tem que trabalhar junto para chegar ao ponto em que se é necessário para o desenvolvimento. Aí tem um ponto que nós trabalhamos ontem com os jovens, né? Que concordo que é exatamente isso. Essa visão da doutrina espírita tem que ser discutida e tem que ser colocada até isso, né? A doutrina ela não é repressora, a doutrina espírita ela não proíbe, mas os espíritas reprimem e os espíritas proíbem. Porque os espíritas, às vezes, replicam na nossa religião comportamentos que viveram em outras religiões. Eu vou dar um exemplo aqui do Congresso, tá? A gente ontem fez um trabalho de várias problemáticas, vários desafios da vida, para estimular os jovens a verem que a doutrina espírita tem respostas para esses desafios. Um dos temas, o que eu estava, era a sexualidade. E aí, assim, a gente não fez, a priori, um grande trabalho de envolvimento, de aprofundamento do tema. A gente abriu o tema, sexualidade. E aí, o que acontece? Vários jovens, vários depoimentos, vários problemas. A impressão que eu fico é que, assim, a gente... Tudo bem, é um tema que eles adoram falar sempre, e sempre vão adorar. O que houve? Saiu do PowerPoint, ele vai Tá. entrar em hibernação. Mas, assim, a impressão que eu fico muitas vezes é que a gente abre o espaço e aí eles estão com aquilo tão aqui, aí eu não tenho onde falar isso. Abri o espaço, agora eu vou falar. E aí foi um grupo que atrasou, porque eles queriam falar tanta coisa, eles tinham tanto a falar. Então, assim, a gente precisa refletir se a gente está abrindo o espaço adequado nas nossas casas para que temas assim aconteçam. Isso é para a gente pensar mesmo. Eu penso na minha casa também. A gente trabalha o tema? Eu trabalho o tema. Mas será que eu estou trabalhando o tema como eu deveria trabalhar? Será que não tem que ter mais espaço para atender a essas demandas? Porque são os desafios deles, são as questões deles. E que, assim, é o que eles estão vivendo, é o que eles estão pensando, é o que eles estão refletindo. Então, assim, é uma provocação, mas para a gente pensar, é um resultado aqui do Congresso também. Uma coisa só que a gente queria colocar é que a gente vai ter vários momentos ao longo da nossa apresentação em que vocês poderão se colocar. Então não dá para a gente ouvir todas as pessoas que querem falar sobre essa pergunta, ok? Senão a gente não vai sair dessa pergunta. E a gente tem muitas questões para conversar com vocês ao longo da manhã. Tem ok? ele, tem a... Então, vamos pedir para mais uma pessoa falar sobre esse tema, a gente vai seguir adiante, porque tem outras questões que vocês vão ter que responder e vão ter que pensar com a gente e refletir junto com a gente. Tem várias legal? mãos, quem vai? Tinha 3 mãos levantadas, a sua, ele aqui, dela, ele que foi o primeiro aqui. Então, tá atrás da dona Dirce ali. Pronto. Depois vocês falam, tá? Vão ter outras questões, não fiquem nervosos, tem muita coisa para a gente falar, a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer. Por favor. Bom dia. Isso é uma coisa que a gente deve realmente se preocupar, porque será que as casas estão fazendo o seu papel de acolher ao jovem? Porque o trabalho da educação moral espírita, né, ou evangelização, né, na casa, ela faz um trabalho de acolhimento muito grande, de escutar, de estar junto, de integrá-los. Aí, de repente, os jovens chegam numa idade que já não cabe mais estar na mocidade. Ele está se sentindo bem naquela casa, como um todo, ou ele só se sentia bem na mocidade? Será que existe um trabalho de acolhimento? Será que existe? A casa está preocupada com isso?
Ou a casa está mais preocupada em fazer o trabalho que normalmente faz e não tem um olhar para esse... Porque se a gente for pensar, o trabalho de evangelização moral, né, o trabalho da criança, do jovem, é o futuro da casa. Se a casa não tiver consciência disso, aquele jovem não vai permanecer na casa, porque somente com ações integradas é que esse jovem vai permanecer na casa. Tá? E foi tocado num ponto muito importante. Tem que se conversar sobre os assuntos com a ótica espírita, sem preconceitos, né? Porque ninguém é censor de ninguém, e tem que se falar claramente das coisas. Tem 2 tópicos importantes nessa sua fala, que aí a gente vai trazer um spoiler, né? A gente vem, na área de educação, pensando num projeto que já está sendo posto, deve ser lançado agora, né? Que é Casa Espírita, Lugar de Cuidado. Então, é um projeto que vai ser lançado pela área de educação espírita e que envolve todos os setores relacionados à educação espírita, e que na área de educação espírita nós temos a evangelização, mas também temos atendimento espiritual, né? Temos a orientação mediúnica, também de unidade e tal, então, o SAPSE, todos esses setores estão dentro da área de educação espírita. E a ideia é que a gente discuta a integração desses setores, né? Que nós não temos como trabalhar a casa espírita de forma isolada. A evangelização não pode ser uma ilha, né, que não tem ponte com o SAPSE, com a orientação mediúnica, com o estudo do espiritismo, o setor de estudo do espiritismo. Então, isso é uma questão. Um outro ponto é que vem se discutindo, desde o Conselho Federativo Nacional, né, nas áreas nacionais do Conselho Federativo Nacional, a questão da integração entre a coordenação do ESD e a coordenação da evangelização, preparando os grupos que vão receber esses jovens. Então, vem se discutindo isso, que é necessário se pensar se, na nossa casa espírita, o nosso ESD atende ao nosso jovem, né? Então, são algumas questões que a gente está vendo já acontecer para começar a pensar sobre isso, né? A gente vai tocar em acolhimento daqui a pouco aqui também, né? Então, nessa questão da casa espírita como lugar de cuidado, uma das reflexões é essa. E aí tem uma fala que a Ana Rosa, quando ela apresenta o projeto, ela fala isso para a gente, né? A gente, no movimento espírita, na casa espírita, por conta dessa história de somos poucos trabalhadores, esse discurso, né, que a gente ouve ao longo, eu estou trabalhando na casa espírita há 20 alguma coisa anos, né? E desde que eu comecei a trabalhar, quando eu era jovem na casa espírita, eu ouço a mesma coisa. São poucos trabalhadores na casa espírita, e 20 anos depois, são poucos trabalhadores na casa espírita. Então, a gente precisa pensar se tem alguma coisa falhando nesse meio de caminho. E aí ela fala uma coisa importante, que por conta disso, né, a gente entrou numa coisa chamada modo fazer. Quem fala isso é o Leonardo Boff, quando ele fala do cuidado. A gente se acostumou a viver um modo fazer, eu tenho que fazer coisas. Eu estou fazendo. Então, eu entro na casa espírita, corro porque eu tenho uma reunião mediúnica, dali eu saio porque eu vou para não sei aonde, e aí de noite a palestra pública, eu sou o expositor da noite, ou então eu sou o passista daquela reunião, e aí eu tenho que preparar a atividade, porque eu também sou o evangelizador do dia seguinte, então eu estou fazendo coisas. E talvez a gente precise repensar a nossa prática na casa espírita para sair do modo fazer para o modo cuidar. Isso é uma das questões que a gente vai trabalhar mais adiante, mas é mais adiante, não tem a ver com o nosso projeto agora, tem a ver, mas talvez seja uma das respostas para a gente em algum momento também esse projeto. Esses pontos que vocês levantaram, acolhimento, temas, essas coisas que a gente está conversando agora vão aparecer de novo, a gente vai continuar conversando. Então, vamos tentar seguir um pouquinho. Vamos lá, vamos seguir. Evasão, né? O que significa evasão? Evasão, pelo dicionário, é a ação de abandonar algo. Desistência, abandono. Então, se a gente vai falar de evasão de jovens, ele tem que ter entrado primeiro. Tá? Ele tem que ter feito parte, depois eu olhei, não gostei e desisti. Isso é evasão no sentido clássico. E aí a gente vai começar a refletir agora se a gente está discutindo evasão ou se a gente está discutindo o tamanho das nossas mocidades. Se a nossa preocupação é porque está pequeno ou é porque eles estão entrando e saindo porque não gostaram do que viram. Tem diferença.
Essa é a nossa reflexão de hoje principal, que vai desdobrar em todos esses pontos que a gente trouxe aqui: acolhimento, as temáticas, falar a língua do jovem e tudo mais. Então, vamos ver. Quer falar disso? Presta só aqui. E aí, nessa questão, a gente começou a trabalhar o projeto no primeiro semestre, a gente foi pesquisar, né? O que se fala sobre esse tema? Onde é que a gente encontra um texto que fale sobre isso? E aí a gente resolveu fazer duas coisas. Analisar o que se fala ao longo desse tempo, e aí esse artigo que a gente vai publicar no site do SERJ essa semana ou a outra, ele faz esse trabalho, né, de revisão disso, e a gente vai encontrar de 2000 para cá, não é? Acho que é de 2000. Não, aqui é a presença, mas os textos são de 2000 para cá também. De 2000 para cá, nesses últimos 19 anos, 17 textos apenas que falam sobre evasão. Isso fazendo a busca em blogs, em sites de casas espíritas, o que está disponível no Google para que a gente possa acessar. Textos de espíritas falando Textos sobre o de assunto. espíritas né? falando sobre esse tema, tá? A gente nem entrou ainda nos textos de educação falando sobre esse tema. Aí tem muita coisa. A gente buscou os textos de espíritas, dirigentes, ou expositores, ou coordenadores de instituições, falando sobre o tema evasão. Nós temos cerca de 17 textos. E aí a análise que a gente vem fazendo agora é baseada em algumas dessas coisas. E aí, além disso, a gente resolveu verificar, tendo em vista isso que o Ricardo falou agora, né? Nós estamos falando de evasão, as pessoas que chegaram e foram embora. Nós estamos falando das pessoas que não estão chegando. E aí, quando eu olho o tamanho da minha mocidade hoje, eu digo, tem evasão. Mas será que realmente tem evasão? O jovem chegou, participou, ouviu, não gostou e foi embora, que isso é evasão. Ou o jovem não chegou na casa espírita. E aí, então, isso aqui é um registro histórico de uma mocidade de uma casa espírita na região do 12º Seu, tá? Que tem os dados de 2000 para cá. E aí eles têm os jovens que são cadastrados naquela mocidade, os jovens que os jovens que estavam lá toda semana, que estavam frequentes ao longo do ano, e frequência era mais que 20%, eu acho. Era uma coisa baixa, aquele 20%, 25% das reuniões regulares. E esse aqui seria, teoricamente, os evadidos, os que se cadastraram, mas não estavam vindo. É a diferença entre a diferença entre os dois números, ok? E aí, era uma cidade grande, um centro espírita de porte na região, então eles chegaram a ter 274 jovens cadastrados na sua mocidade. E aí é que tem quantos estavam presentes regularmente. E aí, notem que interessante as duas curvas, né? Os jovens cadastrados, os que chegam e se cadastram na juventude, e lá, com a juventude grande, havia chegada de jovens semanalmente, veio de 2000 para 2019 caindo. Então, de 180 jovens em 2000, chegando em 2006 a 270 jovens, tem agora 90 jovens cadastrados. No entanto, se nós observarmos a presença desses jovens, ela se mantém muito mais estável. Apesar de estar caindo também, mas é proporcional. Eu não tenho como ter aqui a presença que eu tinha aqui, porque o número de jovens é menor. Mas a diferença vai se tornando, claro, cada vez menor e também vai acompanhando a queda. Então, a nossa questão é a seguinte: o que eu tenho é efetivamente uma saída desses jovens ou uma não chegada desses jovens? Na verdade, se nós analisarmos essa diferença, a maior diferença foi em 2006. A evasão maior, né, de quem chegou e saiu fora foi em 2006. Foi em 2006. Não que teve foi. muitos cadastros, né? Só que se nós olharmos a discussão sobre evasão, ela se intensifica na década de 10. Esses artigos todos, os textos todos sobre a evasão como um problema na evangelização, começam a surgir. Claro que tem um ou outro antes, mas a maior parte deles de 2010 para cá, nos últimos 10 anos. Então, até essa primeira parte do século XXI, primeira década do século XXI, embora tivesse muitos jovens que chegavam e muitos que iam embora, não se discutia evasão. Por quê? Porque eu olhava para a mocidade e ela continuava cheia.
Essa é uma questão, essa é uma proposta que a gente está discutindo em relação aos dados que nós temos. Só que uma questão que a gente coloca é a seguinte: quantas instituições espíritas possuem esse cadastro, esse registro? A minha não tem, tá, gente? A minha não Não tem. tem esse volume de jovens e não tem esse registro A também. minha até tinha esse volume de jovens, não tem mais, mas a gente também não tinha um registro como esse, ano a ano. Pode ser que algumas casas tenham, mas pelo movimento das cabeças e os sorrisos que eu via, eu acho que não é a maioria das casas que faz esse controle. E cabe ressaltar um ponto importante aqui. Não é porque a gente tem uma casa espírita que a gente vai assumir isso aqui como verdade, Exatamente, tá? exatamente. Isso aqui é uma Claro. hipótese que nós estamos analisando e a gente vai fazer um trabalho junto aqui hoje para aumentar esse volume de dados. Para começar a trabalhar isso. Para a gente começar a trabalhar Qual é a isso grande mais. questão? Vai ter hoje. A gente vai fazer com vocês. Já. A gente não tem essa Sim, cultura de exatamente. registro. E aí essa cultura do registro vai fazer parte da nossa fala também hoje ao longo da manhã. E talvez valha ter, né? Para a gente poder ter outros dados, para a gente poder... Isso. Então, tem isso, né? É uma única casa, mas chamou a atenção da gente. E chamou a atenção da gente a coincidência entre esse momento aqui, nesses últimos 10 anos, e o aumento das publicações sobre esse tema, que não foram dessa casa. Foram de outras pessoas em outros locais do país. Chamou a atenção essa coincidência de ter esse fato registrado aqui. A gente foi verificar para saber como é que estava sendo nessa casa. E a gente achou interessante isso. E quando fomos pesquisar os textos, era coincidente. Então, será que esse fenômeno também aconteceu? E por que a gente está começando a pensar sobre isso, né? Porque a gente tem olhado o tempo inteiro para evasão como evasão. A pessoa chega, não gosta e vai embora. Então, as ações propostas até agora para a evasão são com essa ótica. Então, a gente vai falar lá sobre evasão, assim, não, tem que mudar a metodologia. Tem que mudar a definição dos temas. Por quê? Porque eu estou partindo do princípio que a pessoa chegou, não gostou da metodologia, não gostou dos temas e foi embora. Mas será que o problema é esse? Então, assim, a gente tem que fazer todas essas ações, sim. Mas talvez tenha um novo conjunto de ações que nós não estamos percebendo, que a gente precisa fazer também. Então, esse é o grande ponto. Tem uma pergunta aqui, ó, em negrito. Por que a evasão agora é percebida como um problema? Agora, eu digo de 10 anos para cá. Então, a nossa tarefa agora é com vocês. Vocês vão conversar com quem está ao seu lado. Eu vou deixar o senhor falar. Você vai conversar com quem está ao seu lado, tá? 1 minutinho para cada um, 2 minutinhos para cada um, contar para quem está do lado qual é a sua resposta para essa pergunta. Por que a evasão é percebida como um problema? E aí depois, alguns de vocês vão trazer para a gente essa resposta. Aí aproveita e o pessoal que está na fila... Aí o pessoal que está na fala, fila pode aproveitar e fazer a pergunta e a junto, gente ok? coloca, tá bom? Então, vamos lá. Ok? Então vamos lá, 2 minutinhos para cada um.
Olá, olá, olá. Olá. Tudo bem? Quem está me ouvindo, levanta a mão. Quem está me ouvindo, levanta a mão. Metade, metade. Quem está me ouvindo, levanta a mão. Muito bem. Está melhorando. Gente, eu vou... Desculpa interromper, eu sei que vocês querem falar. Assim, tem muita coisa para falar, a gente fica ansioso, angustiado, eu fico também. Mas a preocupação é só para a gente não terminar 3 horas da tarde, né? A gente tem que terminar meio-dia. Né? A gente não tem o dia inteiro, infelizmente. Foi muito rápido, desculpa. Vai ter mais momentos. Deixa eu falar, vai ter mais momentos de conversa. Então fica com o parceiro que você estava. Desculpa o corte. Mantenha a mesma pessoa, porque aí nos outros momentos de discussão a gente continua a conversa, né? A preocupação é que assim, tem muita coisa legal para a gente fazer, vai ter vários momentos de interação que eu espero que sejam muito proveitosos. Então a gente precisa dar uma caminhadinha. A gente queria pedir para algumas pessoas falarem. Quantas? 2? 2 pessoas. O que vocês conversaram aí e tudo mais? Quem vai falar? Vocês 2. Isso. A gente pode dar... Tinha outras pessoas com a mão levantada. Se alguém quiser falar também, aproveita o momento. Então ela fala. Quem mais? Então vou deixar as 2 que estavam, Fernanda. E aí depois a gente... Tranquilo. Nós estávamos em trio, né? Bom dia a todos. Nós estávamos em trio com realidades diferentes. Uma colocando a questão da roupa, né? Que o jovem, inclusive, eu por não saber minha idade atual, eu me inscrevi no Congresso da Juventude. E estava lá no sarau antes de vir para cá. E vi dançando rap espírita, e vi dançando samba espírita, onde as letras estão envolvidas com a nossa doutrina, né? E muito legal eles participando no sarau, com poemas, com músicas, com dança. Bom, então, aqui no nosso trio, a discussão era a evasão por conta de roupa, exigências de roupa, né? Numa outra casa, a evasão é que tinha uma assistência a famílias carentes, e agora parece que não há mais esse trabalho, e houve uma saída,
E, desculpa, entendi errado. Não, foi isso não que eu estava explicando. É que eu não tenho uma visão geral, aqui como todos têm, Pega o microfone, por favor. porque Para todo mundo poder ouvir. nós temos a nossa evangelização, sim, todo sábado. Mas tem um grupo, foi assim, toda casa tem uma assistência, né, a pessoas. E iam crianças de comunidades acompanhando seus avós na distribuição de cesta básica. E essas crianças ficavam perambulando, andando, correndo, mexendo no elevador, brincando, indo nas salas, mexendo em tudo. E um dirigente olhou assim e falou: vamos trabalhar com essas crianças? Vamos começar a evangelizar essas crianças. E foi aí que começou essa evangelização. Então, eu pego essas crianças uma vez por mês. E a gente vê que a maioria dessas crianças são evangélicas. Mas a gente dá assim, não vai a fundo, né? É uma casa espírita, você vai pegando de leve. Né? Acolhida, depois unificá-las, né? Entrosá-las. Essa mocidade desta casa acabou por conta do choque geracional, mas eles, tão unidos, conseguiram juntos achar uma outra casa que os acolhessem. Eu acho que vale também a posição da presidência, né? Esse tema ele tem várias realidades distintas, né? Uma resposta para um não vai ser igual a resposta para o outro. Então, eu vou pedir o seguinte, eu vou rodar a fila toda que tinha levantado a mão, mas não dá para inscrever mais gente para falar. Se a pessoa falar uma coisa, você pensou uma coisa, guarda, porque senão a gente não vai conseguir terminar, nós somos muitos, né? Então, vou passar aqui para a Dani. Bom dia a todos. Não, é com relação ainda àquela anterior, então, a gente percebe, na nossa casa não passamos muito por isso, não. E a evangelização, então, é muito, muito, cada ano mais e mais. Mas nós percebemos que em algumas casas que a gente participa, às vezes, a gente percebe que há muito preconceitos com relação aos jovens, e principalmente nessa área da sexualidade. Então, a gente precisa estar abertos para se até ter um atendimento fraterno, como nós temos, e atender aqueles jovens que chegam, que a gente vê, que a gente percebe, e colocar ali, acolher. Então, nós temos, assim, jovens que chegam, assim, que já não são tão jovens, que às vezes já não vai para a mocidade, mas vai para o ESD, se interessam. Então, são coisas que a gente precisa repensar na atualidade, né? Nessa hora que nós estamos vivenciando. Então, eu acredito que isso também passa, essa coisa de preconceito. Com relação à roupa que ela colocou, eu acho que tudo precisa ter um equilíbrio, né? Porque a gente sabe que a gente não vai para a praia de terno, nem vai para centro espírita de biquíni, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio, mas isso tudo com muito afeto, com muito carinho, com muito jeitinho. Não assim, né? A gente então, vai voltar, então, depois a tocar na questão do acolhimento, né? Não é? Do Tem o do acolhimento, tem o como conversar e falar com as pessoas, né? Quem ia falar mais agora? A gente vai ouvir aqui muitas ideias, né? Cada um pode pensar se essas ideias se aplicam à sua realidade e levar para a sua realidade. Então, assim, vamos chegar lá. Tem ele depois da Fernanda. A gente segue. Bom dia. No gráfico aí, a questão dos jovens efetivos, não estaria aí a situação, porque no primeiro gráfico apresentado, a questão de menos jovens no Brasil, né? E nessa questão aí dos jovens efetivos na casa espírita, sobretudo nessa onde foi feita a pesquisa, não seria por conta, ou se for inserido a questão do envelhecimento, porque um jovem de 15 anos, né? Daqui com 18 anos depois, ele está com 33 anos, né? A questão da evasão nessa casa espírita, essa questão será que foi trabalhada nesse sentido? Esse é um ponto que a gente está levantando. Você acabou, não? Não, e é uma outra coisa, a evasão, né? Hoje, na nossa casa espírita, a gente está muito mais preocupado com a questão de conseguir ideias para trazer esses jovens. Aqui foi, não sei, indiretamente, talvez, sugerido a questão do uso, né, do celular na evangelização. Agora,
evasão e o chegar desses jovens, será que não está atrelado muito ao que os jovens estão vendo nós, os maduros, fazermos? Porque nós mesmos, como espíritas, adoramos passar pela porta estreita. E os jovens têm percebido isso, têm visto isso. Né? Qual é o seu nome, desculpa? Carlos. Seu Carlos, o senhor leu nossa apresentação antes? Eu estava lá embaixo, lá na coisa, e não cheguei no tempo da apresentação. Mas o senhor já viu. É que eles não viram ainda não. O senhor já viu? Porque o senhor está tocando em vários pontos que a gente vai falar ao longo da nossa manhã. Não. Muito obrigado, seu Carlos. É isso, né? Eu acho que isso é muito importante. São pontos que ele tocou, que a gente Super vem... pertinente. São totalmente procedentes e que a gente vai tocar nesses pontos. A gente vai tocar nesses pontos. São vários pontos que ele levantou agora e que a gente também está verificando nesse nosso trabalho agora. Viu que maravilha? Já temos tutores para o nosso projeto. Pode participar com a gente, viu? Pode Várias participar com a ideias gente, boas. seu Carlos, no nosso projeto. Eu acho o mais rico, né? Uma das coisas mais ricas em doutrina espírita, em ser espírita, isso sempre me... Desde quando eu era jovem, né? Na mocidade, ainda sou jovem, mas desde quando eu era jovem, na mocidade, que sempre me encantou muito com a doutrina espírita, é a possibilidade de nós termos podemos fazer a análise do que está acontecendo, discutir o que está acontecendo. Uma coisa linda é que nós não acreditamos em reencarnação, né? Eu falei isso para os jovens, eles ficaram rindo, né? A gente ouviu falar sobre isso, ouviu os argumentos trazidos sobre isso, vimos argumentos contrários a isso e discutimos, pensamos e concordamos com isso. Então, eu não acredito em reencarnação, não é algo que eu acredito porque está escrito no Livro dos Espíritos, né? Porque nós somos livres pensadores. Kardec fala isso desde 1867, no texto da Revista Espírita. Livre pensamento. O espírita necessita ser um livre pensador. Ele tem que olhar para a situação e questionar a situação. E aí tem um ponto, antes da Fernanda falar, né, que alguém falou sobre a questão do questionamento dos jovens, né? E aí o evangelizador não quer que o jovem questione. Então ele não quer que o jovem seja espírita. Porque o jovem tem todo o jeito de virar bem e falar assim, olha, eu não concordo com a questão 200 não sei o que do Livro dos Espíritos. Beleza. Ele não é obrigado a concordar. Ele tem que construir essa questão com ele. Então, a gente vai juntos construir isso. Mas aí é papo para outro momento. Fernanda. A gente conversou mais sobre as consequências da evasão dos jovens, né? E aí eu só queria trazer um ponto para a reflexão nossa. Quantas pessoas aqui nesse auditório são evangelizadores de jovens e têm menos de 30 anos? E têm menos de 40 anos? Né? Onde que a gente vai se a gente não preparar futuros evangelizadores, futuros trabalhadores para a nossa casa espírita? Há um mês atrás, a gente teve uma doação na nossa instituição de um centro espírita que acabou, porque eles não tinham evangelização. Então, eles não prepararam jovens para continuar o trabalho deles. Então, hoje, eles eram 4 pessoas que tinham, sei lá, 70, 80 anos. E o centro acabou, porque não tinha mais trabalhadores. Então, é só para a gente refletir também, né? O quanto que a gente precisa desses jovens para o futuro das nossas instituições. Olha, é bom trabalhar com o evangelizador, porque tem ótimas ideias que surgem, o pessoal adivinha a apresentação, está ótimo, perfeito. Assim, hoje, a gente está atuando no movimento nesse ponto que a Fernanda trouxe. Hoje, agora, está tendo uma apresentação para os jovens que estão aqui no Congresso, para que eles sejam capacitados e estimulados para trabalharem em suas casas espíritas. Agora, está acontecendo isso agora. É um projeto que inicia hoje e vai ter mais um dia no CERJ de continuidade. Isso é um spoiler, né? É um spoiler. Mas vai ter um dia que eles vão lá para o CERJ para exercitar o que eles vão aprender, para serem capacitados a trabalhar na casa espírita. Depois ele pode ir para a casa espírita e, se ele tiver o espaço devido, ele vai poder trabalhar também. Então, assim, a gente está tentando fazer a parte do movimento nisso. A parte da federativa está começando a ser essa, né? Isso, exatamente. E é interessante que essa preparação não é para ser evangelizador. Que é muito comum na casa espírita o jovem ser aceito como trabalhador na evangelização. Porque a gente abre esse espaço, né? Que a gente, na evangelização, abre esse espaço. Então, a ideia e é o que está acontecendo agora com os jovens se inscreveram ontem à noite em rodas de trabalho para amanhã de hoje, nas diversas ações do Centro Espírita. Então, tem jovem querendo ser capacitado para reunião pública.
que vai discutir direção de reunião pública e exposição na reunião pública. Tem jovem que está sendo capacitado para o trabalho do SAPSE, jovem sendo capacitado para o PASSE. Então, assim, é a capacitação. Como é que está sendo feita a capacitação? Com trabalhadores, a maior parte deles que são jovens, nas suas casas espíritas, que realizam essa tarefa. Que é preciso que o jovem encontre também identidade. Ele precisa perceber que é possível ele fazer isso, que muitas vezes é dito para ele que não. É aquela velha história, né? Não. Quando você amadurecer mais, você pode se tornar trabalhador. E aí, quando ele vai amadurecer mais, né? E a gente vai passar. Pode perguntar. Deixa eu cantar. Eu tenho uma experiência muito boa de uma gincana que eu idealizei numa casa espírita, que chamava-se a Gincana da Chave. Eu não me lembro bem o título da gincana, mas tinha alguma coisa a ver que a verdadeira felicidade, né, a chave da verdadeira felicidade, você encontrava junto ao trabalho do Cristo, né? Então, os jovens da nossa mocidade, os mais velhos, né, eles tinham que fazer um estágio em cada setor da casa. Para isso, a gente preparou os trabalhadores para que pudesse acolher esses jovens, né? E lá eles iriam ter um momento de trabalho. Eles iam se envolver no trabalho, né? E essa experiência eu coloquei em 2 casas espíritas, né? Eles tinham um painel no salão que tinha o nome dos jovens e os setores. Cada momento, né, nos setores, eles ganhavam uma chave de cartolina, né? E, de repente, começou a aparecer, além da chave de cartolina da cor característica do setor que a gente colocou, alguns ganharam uma chave dourada. Isso chamou a atenção. Porque a gente disse, né, que aqueles jovens que você sentisse, o trabalhador, que se empenhou mesmo no trabalho, mais do que ressaltou isso, né, esse empenho, que você desse também a chave dourada. Isso chamou a atenção deles. E eles quiseram entender por que alguns ganharam uma chave dourada. E tiveram a oportunidade de refazer o estágio para ganhar tal chave dourada. Que a gente conversou sobre empenho no trabalho e tal. Numa outra casa, a gente, inclusive, até na reunião mediúnica de amparo espiritual, eles tiveram permissão de entrar, né? De fazer estágio, de fazer um prece. Não era só para assistir, não. Eles tinham que se envolvido no trabalho. Então, assim, foi muito bom, porque nas 2 casas a gente teve jovens se candidatando ao trabalho, na casa espírita, e despertou os outros mais novos que queriam também participar, né? E, assim, especialmente na 2ª casa, houve uma quantidade enorme de jovens que se tornou trabalhador da casa. É esse engajamento que a gente está buscando, né? Então, são várias ideias que a gente pode aproveitar, pode ir pensando para as nossas casas. Mas está buscando que o jovem se engaje através do trabalho também e que essa renovação que a Fernanda trouxe para a gente continue, né? Bom dia. Eu sou de Itaperuna, né, interior, e na nossa casa tem uma questão, um fenômeno que eu digo, que aí eu não sei se eu posso encaixá-lo na evasão, mas, assim, quando eu era jovem, de mocidade, a gente tinha o mesmo problema que nós estamos tendo hoje nas casas do interior, nas casas espíritas, porque o jovem sai para estudar fora. E aí, na minha época, eram 20 e foram diminuindo porque eles saíam para fora. Hoje, como coordenadora de mocidade, nós tivemos o mesmo problema. Até o ano passado, nós tínhamos, aí foi diminuindo, como toda a casa, mas eu tinha 6 jovens atuantes. Desses 6 jovens atuantes, 4 foram embora. E ficaram 2. Aí, esses 2 estão desanimados de estar só eles 2. E aí a gente percebe isso. Isso é considerado como evasão? Tem uma questão importante, né, que é a seguinte: o jovem que sai para outra cidade, né, ele, teoricamente, poderia ir para outra casa espírita, né, e vai. Se ele vai, eu tive uma redução
na minha casa, porém na outra casa não. Então, eu posso dizer que na minha mocidade eu tive uma evasão porque o jovem saiu. Se a gente trabalhar a evasão como um conceito de saída de jovem, e não como de fuga de jovem, né? Então, de saída, sim. Mas eu não tive uma evasão de jovens no movimento espírita, porque o jovem continua espírita e continua na casa espírita, em outra. Como a companheira ali atrás falou, né? Os jovens saíram daqui e foram para outra casa. Então, ok, na minha casa, eu tenho que pensar como é que eu resolvo essa questão, porque eu não estou tendo jovem. Mas para o jovem, ele pôde ir para um outro espaço. Eu vou pedir só para a gente aguardar e seguir um pouco mais, e aí depois a gente pode se colocar mais à frente, tá Olha bom? só, a gente vai precisar seguir um pouquinho. Sim. Gente, Pode falar sim? Primeira casa, o acolhimento não permaneceu, Uhum. eles não permaneceram, e os outros da outra casa houve problemas, né, e eles estão em outra casa trabalhando. Sim. Só uma coisa que a gente está passando, que vocês vão responder uma pesquisa agora, mas tem uma questão também que é parecida com o que a Eva trouxe, mas é assim, a minha mocidade tem menos jovens hoje, mas a gente sabe para onde esses jovens foram, né? Esses jovens se tornaram trabalhadores da casa ou de outra casa, porque às vezes eu penso, não, os jovens estão saindo da evangelização. Sim, porque estão indo para o ERD, estão se tornando médiuns, estão tendo trabalhar em outra casa. Isso também pode acontecer, né? Porque a gente sempre acha que a evasão é algo ruim. As pessoas saíram daquele centro porque se desinteressaram, porque não querem mais, ou porque nós não trabalhamos direito. Mas a gente também tem as pessoas que saem porque vão estudar em outra cidade ou porque vão ser trabalhadores em outra casa. Então, assim, a casa precisa refletir sobre as saídas que estão acontecendo por quê? Né? É um problema ou não é um problema? De repente, os jovens estão saindo, sim, mas por quê? Porque foram estudar em outra cidade, porque o horário não é mais compatível e foram para outra casa. Então, a gente precisa também entender que existe essa possibilidade. Segue, Henrique. a gente estava falando antes sobre uma casa espírita não ser dado o suficiente. Então, a gente queria fazer um exercício de memória aqui, que eu sei que é difícil, mas não é para ficar preocupado se o número está certinho ou não, é para puxar da memória mesmo. A gente vai ter erro, mas a gente quer ter mais dados. Então, a gente vai fazer uma pesquisa com vocês, conosco aqui presentes, que a gente tem que acessar esse endereço, eu vou ditar ele para vocês, e responder as perguntas que estão lá. A gente, no final do dia de hoje, vai olhar o resultado junto. Aqui, tá? O endereço não precisa botar o HTTP na frente, não. Pode botar só a partir do B. É BIT, B de bola, I de índio, T de tatu, ponto, L, Y, barra, evasão jovens, sem acento, né? Sem acento. Então, é bit.ly, com Y no final, barra evasão jovens. Vai abrir um formuláriozinho que tem várias perguntas sobre números de jovens que estavam inscritos, que estavam frequentados, tipo esse gráfico que está aqui, né? Número de jovens cadastrados, quantos iam realmente, em cada faixa de ano. Quem estiver sem celular, junta com alguém que está com acesso, que dá para preencher, claro. bit.ly barra evasão jovens. Evasão sem tio. É uma. Ao vivo seria muito mais legal. Se alguém tiver dificuldade de acessar, me fala que eu chego perto para olhar. Levanta a mão, sinaliza que eu vou para ver. Pode ser um preenchimento por casa espírita, tá? Caso tenha mais pessoas de casa espírita aqui, é até melhor se for assim.
Memória de todo mundo tá boa aí, gente? Tô vendo os risos de medo, de desespero. Se alguém falou assim, em 2000 eu não estava na casa, ok, começa a partir de 2005, em 2000 você põe zero. Coloca zero. Coloca zero no ano que você não lembrou, tá? E aí a gente aproveita os dados dos outros anos. Mas não deixa de preencher, não. A gente precisa de dados. Por favor. A gente vai entender que zero significa que você não lembra do que aconteceu naquele ano, né? Ou porque não tinha mocidade, Ou exatamente. porque não tinha mocidade, ou porque não tinha mocidade na casa naquela data. Então coloca zero, porque não tinha juventude naquela época mesmo, ok? Temos dados disponíveis. É isso. Zero é não temos dados disponíveis. Zero é não temos dados disponíveis. Seja pela memória... Seja porque a memória do evangelizador vai ficando fraquinha com o tempo. Não se preocupem em números exatos, estimem. Era mais ou menos 20, era mais ou menos 10... Aqui. Tudo ok aí? Todos conseguiram? Alguém não conseguiu? Alguém não conseguiu ainda? Tá. Todo mundo preencheu, tá bom. A mas Eva tá tá terminando. Tá fazendo. Quem tá ainda fazendo? não? Quem tá fazendo? Quem tá fazendo ainda? Tá, beleza. Tá, ok. Ok? Tudo certo? Tranquilo? Fácil? Molinho de gravar, lembrar os números todos? Tem pessoas que têm memórias, né, assim, não, porque eu lembro que em 2005 a nossa mocidade tinha
32 jovens. Tem pessoas. E aí, em maio, teve aquele menino que foi não sei para onde, e aí ficaram só 31. Gente, não dá. Memória assim não dá, não. Mas tudo bem. Tem pessoas, tem pessoas. Número não. Das pessoas sim, de algumas coisas sim, mas número não. Bom, a Ana Rosa vai dar um recadinho só. Ela está atendendo uma demanda federativa. Que a gente vai fazer uma pequena pausa, né? São 10h30? É. A gente vai fazer uma pequena pausa, porque precisa andar, levantar um pouquinho, arejar a cabeça e comer. Né? Comer. A gente passou para os jovens na abertura do nosso... Na abertura... Oi, Zósimo? Não, você perdeu o início. Eu falei, o pessoal demorou a subir, porque espírita não consegue viver sem livro e sem comida. Então, né, não pode ver uma livraria que fica parado ali, né, fica mesmerizado. E aí olha assim, gente, eu já tenho esse livro, mas a capa nova tá tão bonita, né, eu vou comprar mais um. E é sempre assim, não, eu vou comprar mais um. Eu acho que eu vou comprar um para dar de presente, porque a capa nova é tão bonita. Cuidado, não cai não. Isso é muito bom, né, Zóia? O Sérgio agradece os presentes, né, em forma de livro. Vocês querem que eu fale? Gente, é para dar oi. Bom dia. A gente acho que a gente já se conhece todo mundo aqui, né? Não, tem alguém aqui que a gente ainda não foi apresentado? Acho que ontem boa parte estava aqui ontem no seminário. Meu nome é Ana Rosa, queria muito agradecer a presença de todos, agradecer as pessoas que estão online nos acompanhando. Eles já falaram dos projetos que a gente está tendo, sobre evasão, sobre protagonismo e sobre Casa Espírita Lugar de Cuidado. Mas essa questão, tanto o seminário de ontem, né, que foi a questão, essas questões sensíveis sobre suicídio, depressão e automutilação, que o link já está disponível na página do CERJ. Os vídeos já estão vídeos de 20 minutos cada um, para todo mundo poder assistir. Quanto o tema da evasão, são temas que a gente achou muito urgentes. Todas as regiões pediram, né? A gente foi nos Hereus, todo mundo queria falar sobre evasão. Então, a gente achou que não poderia terminar o ano sem a gente concretizar, porque isso já vinha sendo estudado. Esse projeto, a gente começou a ideia dele é em março. Então, desde março, já se está estudando, se está pesquisando, se está levantando material, se está contactando pessoas, mas é como se agora a gente pudesse já, meio que organizado, compartilhar e começar a construir essa rede para a gente fazer o nosso melhor com relação a esse tema. Né? A questão da juventude é um ponto... A evangelização, né, de infância e de juventude são pontos nevrálgicos para nós que estamos no movimento espírita. A gente precisa colher gerações novas e a gente tem que estar preparado para isso. Né? Acho que esse seminário hoje é mais um passo na direção de reunir as pessoas que estão sensibilizadas, interessadas, incomodadas, até um pouco angustiadas, né? Eu acho que, às vezes, até angústia é uma palavra que pode ser usada, vendo as coisas e querendo fazer algo. E a gente fazer sozinho, a gente pode, mas quando a gente faz junto, tudo é mais eficiente. Então, olha, muito obrigada mais uma vez por vocês terem vindo, por terem respondido a esse chamado. E podem ter certeza que os amigos espirituais, estão trabalhando para que o cenário seja sempre cada vez mais positivo. Ao contrário do que as pessoas dizem, cenários pessimistas para o futuro, os amigos espirituais pintam cenários positivos. A nossa obrigação é construir a ponte para que a gente possa chegar lá, porque esse cenário positivo para o futuro já existe. A gente só tem que construir essa ponte para a gente poder chegar lá. É isso que a gente está fazendo nessa manhã de hoje. Né? Obrigada. A gente começou o congresso falando sobre Leopoldo Machado, né, com os jovens, e aí uma das coisas mais significativas na obra do Leopoldo Machado é... Uma das coisas mais significativas do Leopoldo Machado, ele está por aí, né?
Ele está por aí porque ele está coordenando o congresso. Então, a gente já soube que ele está coordenando o congresso, ele está por aí. Foi que todo o motivo, né, o ponto gerador do trabalho do Leopoldo surge de uma fala dele quando ele diz o seguinte: nós precisamos de substitutos. Era a fala do Leopoldo Machado. Então, todo o movimento dele de estímulo à evangelização, de fundação de mocidades espíritas, as viagens que ele fazia para falar sobre isso e criar mocidades espíritas em vários lugares, em vários estados, tem a ver com essa fala dele, da necessidade de substitutos. Que ele dizia isso lá em 1947, 48. Né? Nós somos velhos, ele falava assim, né? Nós somos velhos. Então é necessário nós lembrarmos que vamos morrer e precisamos de substitutos. Então, se nós não acolhermos a juventude, nós não teremos substitutos. Ele cria toda uma nova mentalidade para a época sobre a necessidade de trazer a alegria de Jesus para a casa espírita, sobre a necessidade de a gente tornar as nossas reuniões, as palavras que ele usa são essas, né? Menos sisudas, menos maçantes e focalizando menos o mediunismo, isso é falas do Leopoldo Machado, menos o mediunismo e mais a alegria de ser espírita. Né? Então, toda a obra do Leopoldo Machado é construída a partir dessa proposta, né, de mudar o próprio ambiente da casa espírita. E aí ele cria, e a gente não vai ficar falando sobre Leopoldo Machado, né, mas é apaixonante, ele vai criar a cruzada de espiritismo vivo, né, do espiritismo de vivos. Né? No espiritismo não é para os mortos apenas, é para os vivos. Então, a gente precisa que as pessoas sejam vivas ao lidar com essa doutrina. Fala do intervalo, pausa. Então, a gente vai fazer depois. uma pausa de 15 minutos. Eu vou pedir... O lanche está aqui do lado. Então, eu vou pedir que a gente se mantenha aqui no lanche e volte. Se alguém quiser, a livraria aqui, é logo aqui embaixo. E tem banheiro nesse andar, tá bom? E aí, olha só, a gente vai começar pontualmente daqui a 15 minutos, tá? Então, deixa eu ver aqui o horário. 10h40, 10h55, a gente retoma. Se alguém que quiser falar, quiser vir aqui na frente falar com a gente está disponível. Colocar qualquer questão.